Sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio de Frente com o Cabral, segunda temporada. Estamos voando alto, hat-trick. Pode escolher a música, Mendes. Hoje é você que escolhe 3 mulheres nos 3 primeiros episódios, mostrando que elas são um show à parte. E hoje, pode se preparar para a história mais emocionante que vocês vão ouvir aqui. Eu tenho certeza disso. Eu aposto dinheiro que vai ser isso daí. Ela que é mãe do Tutu, violinista, professora e talvez uma das pessoas que mais conhece direito trabalhista para empregados reclamantes. Eu tenho a incrível honra de receber ela, que foi minha pupila e que hoje eu passo os meus casos para ela fazer de tão competente que ela é. Seja muito bem-vinda, Vitória Gama. Que honra ter você por aqui, minha amada amiga. Muito obrigada pelo convite. É uma honra e um prazer estar aqui com você hoje, e durante esses anos todos que a gente se conhece, né, mano? Que parceria maravilhosa. Do LinkedIn, hein? Do LinkedIn. Do LinkedIn. Acho que nunca mais abri o LinkedIn desde então. Que coisa maravilhosa, que surpresa grata. Eu gosto de dizer que você foi um dos meus melhores presentes que eu tive nessa vida do direito. Sou muito grato por tudo que a gente viveu, por tudo que a gente aprendeu e evoluiu juntos. Então, muito obrigado pela oportunidade de estar com você, de viver a sua vida. É muito gratificante para mim. Mas para quem não te conhece, precisa ter esse prazer. Quem é Vitória Gama? Primeiramente, eu queria agradecer de novo pela oportunidade de estar aqui hoje. E quem é Vitória Gama? Sou apaixonada pelo direito desde que eu me entendo por gente. Então, provavelmente, quando eu tinha os meus 8, 9 anos, eu me entendo por gente um pouco antes, mas comecei a ter noção e pensei, é isso que eu quero fazer da minha vida, depois de assistir um filme que eu não me lembro qual. Já estudava violino na época, então era uma amante do direito e amante de música. Minha mãe, na época, era só a minha mãe e eu. E minha mãe trabalhava muito, precisava de um local para me deixar em casa, para não ficar sozinha em casa, porque não podemos deixar crianças sozinhas em casa, né? Temos que aprender isso. E na época a gente morava no centro da cidade, tinha um local, uma faculdade chamada Zumbi dos Palmares, na Washington Luiz, e lá fazia essa admissão para crianças, para estudar música, inglês, canto, várias coisas. Então, entrei no violino lá. Foi quando eu comecei a estudar mesmo música. Permaneci por muitos anos. E durante o ensino médio, né, veio as perguntas. O que você vai fazer? Então, eu passei dos meus 8 anos até o ensino médio pensando, é direito que eu quero, é direito que eu quero, é direito que eu quero. E quando eu fui para o ensino médio, eu pensei, eu não sei mais o que eu quero da minha vida. Que isso? Oi? Foi isso que aconteceu. Então, vou prestar vestibular para Direito, só que durante o primeiro ano eu comecei também a dar aula de música. Então, dava aula particular de violino, na época. E aí, chegou o terceiro ano e eu tava na cabeça, vou prestar vestibular para Direito. Prestei, não passei em nada, e aí fui fazer engenharia. Nossa Senhora! Nossa Senhora, eu fui fazer engenharia, fiz 1 ano de engenharia aeronáutica. Tipo assim, você tava assim, eu não sei se eu compro uma bicicleta ou se eu caso. Tipo, não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Exatamente. Aí eu fui virar astronauta. Foi basicamente isso que aconteceu. Por quê? Eu gostava eu era boa em matemática, boa em cálculos e... vou pro espaço. Vou pro espaço. Muito Foi bem. O que aconteceu. Aí eu entrei lá e eu vi que, de fato, não era pra mim. Amém, graças a Deus. Amém, exato. E foi um ano de muitas descobertas, né? Esse primeiro ano onde você sai da escola e decide entrar para a faculdade. Porque quando a gente tem 17 anos, a gente acha que precisa decidir a nossa vida ali. E é muito cruel, né? Porque todo mundo muito novo, a gente tem que decidir qual a faculdade, qual a carreira que vai seguir pro resto da vida. Não que as coisas são escritas a pedra, a gente consegue mudar, mas é muito difícil, né? Exato, e tem muita pressão social. Eu sou a filha mais velha, a primeira neta de uma família inteira de professores, então... Nossa. Veio aqui, a primeira pergunta que eu escutei quando eu falei que eu gostava de música e que eu estava cogitando estudar música foi, tá, mas e qual que é o próximo passo? Você vai entrar pro Greenpeace? Aí eu fiquei, olha, não é uma má ideia. Não descarto, né? Não descarto. Mas fui fazer engenharia, vi que não era para mim. Nesse meio tempo, tivemos algumas atribulações na minha casa, estava com meus avós doentes, tinha uma irmã pequena de 8 anos na época, minha mãe passava, assim, a maior parte do tempo fora de casa trabalhando, então
minha mãe decidiu voltar para Pernambuco, da onde é a minha família, com a minha irmã. E eu decidi ficar em São Paulo. Eu saí de casa uns 2 meses antes da minha mãe se mudar para Pernambuco. Eu saí em setembro e em novembro de 2015, ela foi embora. E foi um momento, assim, muito complicado, porque eu tinha acabado de fazer 18 anos, estava sozinha em São Paulo, e agora o que eu vou fazer da minha vida? Tranquei a faculdade. De engenharia. Tranquei a faculdade de engenharia. Já não era o que eu queria fazer da minha vida Juntou a mesmo. fome com a vontade de comer Exato. ali, né? Era só a oportunidade que queria, o sistema. O sistema. O interessante é que nessa época eu fazia a faculdade de manhã, saía da faculdade e ia dar aula de música ainda, e saía da escola e entrava numa farmácia, porque eu trabalhava de balconista numa farmácia na época. Nossa Senhora. Precisava pagar as contas, Nem com né? Vivance dá pra aguentar tudo isso daí. Nunca precisei, Nossa, mas... nem com Vivance. Nem com Vivance. Talvez um Ritalina de vez em quando. Um As aditivo, brincadeiras. um Red Bull. Um Red Bull e uma cafeína Nossa ajuda. Senhora. Mas isso são coisas da vida, né? A gente precisa. Fases. E aí continuei até o final do ano. Nessa loucura, na faculdade eu já tinha trancado, um pouco antes da minha mãe ir. E fiquei dando aula aí na farmácia. Depois não aguentava mais a farmácia também, não era para mim. E falei, vou dar aula. Preciso fazer disso daqui virar minha fonte de renda, porque morando sozinha, tinha conta para pagar. Então, me enfiei ali na escola, comecei a fazer cursos. Então, o que era só uma aula de violino, tinha vários alunos de violino, viraram alunos de violino, viraram alunos de musicalização infantil. Então, eu comecei a fazer outros cursos para poder me especializar e dar aula de outras coisas. Até o momento que eu comecei a dar aula em casa de repouso para idosos com Alzheimer, de arte terapia e de musicoterapia. Talvez tenha sido um dos projetos mais legais, tirando a musicalização infantil, que eu volto daqui a pouquinho, que eu fiz na parte da música. Um trabalho muito legal, sempre tocou muito as pessoas, assim, e era muito legal ter esse trabalho com eles, porque eles lembravam, né? Justamente por ser a questão de idosos com Alzheimer, chegar na aula seguinte e eles lembrarem do que a gente fez, isso sempre foi muito legal, assim, para mim. E aí, isso foi... Minha mãe foi embora em 2015, em 2016 eu fiquei só dando aula. Pensei, vou estudar para o vestibular de novo e vou voltar para a ideia original, que era o direito. Uhum. Estudei, fui fazer a prova, assim, despretensiosamente, passei, consegui uma bolsa na faculdade. Falei, ok, agora eu não tenho que pagar a mensalidade da faculdade, que é o menor dos problemas. Mas já melhorou? Mas já melhorou. Vou fazer direito. Aí vai atrás de documentação e daquele caos. E será que eu vou conseguir? Como é que eu vou remanejar as minhas aulas aqui? Que eu preciso fazer faculdade, mas eu também preciso comer. 2017, entrei na faculdade de Direito e falei, é isso. Me apaixonei assim do primeiro dia que eu pisei naquela faculdade. Eu falei, é isso. Agora eu encontrei o curso que eu queria fazer. Voltando que antes eu estava, vou fazer música mesmo. Não fiz, fiquei quieta lá no meu canto e fui fazer direito. Foi uma das melhores decisões que eu fiz na minha vida, porque eu fui atrás do meu sonho original de criança, sabe? Aquilo que às vezes a gente vai deixando para lá. E aí, comecei a fazer a faculdade, organizando ali os horários. E voltando para a parte da música, uma das turmas que eu dei aula era de musicalização infantil e tinha a questão dos alunos com autismo. Então, foi o meu primeiro contato nessa parte de musicalização, de cuidado com criança com autismo, a musicoterapia, enfim. E depois de uns anos, eu vi que Deus estava me preparando para esse momento, né? E a música ajuda muito, né? Ajuda. Porque acalma, desenvolve, Exato. né? Desperta Exato. curiosidade. De todas as terapias que o Arthur faz, é que ele mais gosta de musicoterapia. Ele é apaixonado pela musicoterapeuta dele, assim, é uma coisa surreal. Então, isso me deixa muito... Engraçado, né? Não sei se a gente acredita em coincidência, destino, ou como queiram chamar, mas como você foi preparada para o momento que você ia viver alguns anos depois, né? Exatamente. Nossa, eu penso arrepia. nisso. Eu penso nisso em muitas áreas da minha vida, na realidade. A questão do próprio direito, a questão de como tudo fluiu para estar exatamente nesse momento.
Então, Eu gosto muito de falar que as pessoas às vezes falam, eu tô atrasado, né? Eu já tenho tantos anos e não tenho escritório. Ou vou começar agora um escritório. Cara, ninguém tá atrasado. Você tá onde você tem que estar no momento que é para estar. Será que se você tivesse tido tutu há 5 anos atrás, você teria a mesma cabeça, o mesmo preparo para receber uma criança que precisa de um tratamento diferenciado, uma atenção diferente? Será que você teria essa condição? Talvez não, né? Talvez não. Talvez não. Ou se não tivesse tido ele naquele momento, eu não estaria aqui agora. Exatamente. Não teria o preparo. Não estaria melhor do que você tá. Porque você evoluiu muito depois que você virou mãe, né? Você é outra pessoa, é outra Vitória, 2.0. Então é engraçado como as coisas acontecem de uma maneira despretensiosa, mas encaixada, né? Então por isso que quem acha que está atrasado, respira, calma. Você está onde tem que estar. Sobre essa questão de estar atrasado, eu acho muito relevante pontuar que uma vez eu falei isso para minha psicóloga, e eu acho que todo mundo deveria fazer terapia, não só os loucos, né? Embora tenha pessoas que falem, isso daí é coisa pra gente doida. Eu acho que quem fala isso é que tá mais louco do que os doidos, porque... É quem precisa mais, pois sim. É. E eu falei exatamente isso para ela. Eu falei, nossa, às vezes eu me sinto atrasada, eu vejo que eu gostaria de estar em certos momentos ou ter certas coisas que hoje em dia eu não tenho. Ela virou para mim e falou assim, você já parou para pensar que enquanto algumas pessoas que você está se espelhando, elas estavam lutando para estar nesse momento ou ter essas coisas, você estava lutando para sobreviver? Aí isso mudou uma chavinha na minha cabeça que eu falei assim, realmente, eu estava lutando para sobreviver, então... Acho que é uma grande luta também. É uma vitória incrível. Tipo assim, é a Pois vitória é. da vitória. A vitória da vitória, Você exato. entendeu? Tipo assim, é uma batalha que a gente já conversou isso em aula, né? Que ninguém tem as mesmas 24 horas. Isso é a maior mentira que conta. Exato. Você não pode querer comparar as 24 horas que eu tive na faculdade. E aí eu já falei isso em vários episódios, eu fui o filhinho da mamãe, cara. Eu tinha carro zero, cartão de crédito era dela, eu não sabia quanto custava um tanque de gasolina. Encostava lá e, pum. Na época, minha faculdade era paga com cheque. Então, começava o semestre, eu já dava lá um bolo de 6 cheques, eu entregava no guichê da recepção, não sabia nem qual era o valor, não sabia nem o que... Nem olhava. Nem olhava, entregava, pegava o recibo e entregava para o recibo. Tá aí, tá pago, entendeu? Você quer comparar uma hora de um cara desse... com quem precisa pegar 2 ônibus para chegar na faculdade, mas antes ele trabalhou 8 horas e ele precisa chegar em casa e estudar, e cuidar da família, cuidar de uma mãe doente ou de um filho que ele teve, do casamento. Não são as mesmas horas. Então, por isso que se comparar é muito complicado. É uma coisa de... teve oportunidade. Tá, mas até que ponto? Até que ponto? Até que ponto? É igual a USP, né? Você pegar a USP mesmo em si, esses cursos medicina, direito... É difícil encontrar um pobre lá dentro. É difícil. As pessoas... faculdade pública, vai Sim. lá. Você vai competir com gente que estudou em colégio de 10, 12 mil reais a vida inteira. Que Exatamente. o pai pagou cursinho profissional para isso. Então, realmente, essa coisa que a sua psicóloga falou, eu concordo e assino embaixo, assim. E se as pessoas tivessem, talvez, essa visão, ficasse mais fácil, né? Porque se cobrasse levava mais leve, se valorizasse mais as pequenas conquistas, né? Sim. Que tem que ser celebradas. Mas e aí? Aí você entrou na faculdade, essa luta toda, e aula de música e violino, e como que você se virou? E aí, loucura. Primeiro ano de faculdade de 2017, só loucura. E aí, eu coloquei na minha cabeça que eu queria achar um estágio. Só que, na época, como eu tinha muitas aulas, eu falei assim, vai ser complicado. Agora, eu estava olhando as oportunidades de direito, era convênio com faculdade, essas coisas. A maioria não aceitava primeiro semestre. Inventei de atualizar meu LinkedIn. Inventei de atualizar meu LinkedIn, continuei dando as minhas aulas, aí, de repente, recebi a vossa mensagem me oferecendo uma entrevista de estágio. Falei, olha só, em 2018, comecinho de 2018, né, Marcelo? E aí, não, comecinho de 2019, foi 2017, 2018, eu continuei dando aula, e comecinho de 2019, nossa, como tudo passou tão rápido desde então. Voa. Aí você me mandou aquela mensagem, fui fazer entrevista e consegui o meu primeiro estágio no direito do trabalho, que foi quando eu me apaixonei pela advocacia trabalhista. E no começo eu não tinha nem um pingo de talento, né? Você lembra da minha primeira petição inicial? Lembro. Mas, é o que a gente fala para todo mundo, né? Ninguém começa sabendo. Ninguém começa sabendo. Eu sou muito grato a um grande amigo meu, ele chama Murilo Borsato. Cara, eu tenho um carinho muito grande. Hoje a gente não se fala tanto, que a vida, cada um tomou um rumo, mas continua sendo um grande amigo meu,
Porque eu lembro que nos primeiros casos que eu peguei trabalhista, eu não sabia nem onde protocolar. Você tem ideia disso? Tenho ideia disso. Ele ligou pro telefone, não, entra em tal site. Aí eu entrava, e aí? Ele faz o cadastro. Que cadastro? Tipo, era assim. A petição pronta, o que eu fazia com aquela petição, entendeu? Leva no fórum, entrega pro Todo juiz. mundo precisa ter um começo. Todo mundo precisa ter alguma forma de começar. Ninguém começa sabendo, gente. Ninguém, entendeu? E aí foi engraçado, porque realmente foi desastrosa a sua primeira petição. Foi. Eu acho que eu fiquei umas 3 semanas na primeira petição inicial, que era, sei lá, alguma coisa de motoboy. Eu fiquei, meu Deus do céu. Ali eu achei que eu não tinha chance mesmo. E se tornou a melhor peticionadora do escritório, assim, passando, inclusive, quem já era advogado ali de velho prazo. Então, eu lembro que os casos principais, depois de um tempo, eu jogava para você fazer, porque você tem um talento para o negócio. Eu lembro quando virou a chavinha, porque eu comecei a tomar gosto por escrever e eu fui muito mal numa prova de direito trabalhista na faculdade. Tomou um couro. Tomei um couro. A professora virou para mim, entregou a prova e falou assim, eu esperava mais de você. E não tem coisa melhor na vida do que alguém te desafiar, né? É igual eu duvido. É o eu duvido. Aquela frase daquela professora, a professora Carla, na época, foi o eu duvido pra mim. Eu falei, o quê? Então vamos lá. Ô, Mendes, já coloca aquele meme ali. Alô, professora Carla, você achou que não ia ser nada? Você acertou, olha eu aqui. Só que no caso ela errou, né? Manda esse take pra ela. Não, ela me incentivava pra caramba. Foi muito, muito boa, assim, essa professora na época. Porque foi minha primeira professora de Direito do Trabalho, dentro da faculdade, né? Fora da faculdade foi você e as pessoas que a gente foi encontrando no meio do caminho. E, assim, foi uma baita de uma escola. Então, esse primeiro semestre de 2019 fez ali a pessoa que eu gostaria de ser no meu futuro. Eu quero ser essa profissional, eu quero atuar aqui no direito trabalhista, eu quero lutar pela causa dos trabalhadores. É o meu foco principal. Porque tem a ver com a sua história também, né? Que veio dessa luta, dessa batalha. A gente sabe o quanto é difícil. O cara trabalhar 12 horas no dia e aí chega no final do mês e recebe R$1.000. Exato. Recebe menos do que o combinado. Recebe menos do que o combinado e fica, meu Deus. E ainda tem que agradecer, né? Fica aquele sentimento, pelo menos ele pagou, né? Pelo menos ele pagou um pouquinho. O que é um absurdo, né? Pois porque você está vendendo a sua vida por uma coisa que não te garante nem a sua subsistência. Eu acho que isso é o que mais me deixa indignada na área, é o que mais me dá vontade de ir atrás das coisas para os clientes, assim. Eu passo o dia inteiro ouvindo problema. É uma coisa que eu costumo falar para mim mesma, mas tanta luta desse pessoal, tanta luta dos clientes, que eu falo, não é possível que os empregadores eles sejam tão sem noção, é falta de caráter, né? Para fazer isso com os funcionários, mas infelizmente é assim que a gente paga as contas também. É uma via de mão dupla, né? E aí, depois de um tempo, veio o Tutu. Amado Tutu. Segundo semestre de 2019, finalzinho de 2019, descobri que estava grávida. Inclusive, descobri no dia do seu aniversário. Tá vendo? Tutu foi um grande presente pra mim, porque eu amo esse moleque, ele é engraçado demais. Eu lembro quando eu fiz o teste, que eu falei pro pai do Arthur assim, você vai comprar mais uns 2, porque se isso aqui tiver certo, deu muita merda. Aí ele olhou pra mim e começou a rir. Eu falei, você tá louco? Você tá rindo do quê? É só no meio da faculdade, estagiária, o que eu vou fazer da minha vida? Acabou minha vida. É engraçado, né? Como a gente acha que algumas coisas vêm e agora, e vai ser a melhor coisa que vai acontecer na tua vida. Eu pensei, a minha mãe vai materializar aqui em São Paulo e vai acabar com a minha raça. Vai estalar o dedo, igual o Thanos. Exato. Foi o que eu pensei na época, e aí eu tava no ônibus indo pro escritório na época, eu falei, mãe, eu tenho um negócio pra te contar. Ela falou, o quê? Eu falei, então, eu tô grávida. Ela estava no meio da rua fazendo compras. Minha mãe tem um buffet lá no Nordeste. E aí, ela saiu parando as pessoas na rua. Eu vou ser vó. Eu vou ser vó. Eu falei, você tá feliz? Ela, eu vou ser vó. Eu falei assim, tá. Eu não esperava essa reação mesmo de você. O que foi muito legal, porque acho que estava precisando daquele apoio. Você ficou com muito medo no começo, né? Você enrolou para contar no escritório. Que Enrolei. O escritório inteiro começou a desconfiar. Eu lembro até hoje que a gente foi para um almoço de final de ano. E aí, no carro, você falou assim, nossa, gente, vocês não ficam enjoados de andar de carro? Aí ficou aquele silêncio. Tipo, não. Nossa, eu enjoo muito de andar de carro. Eu falei, mas sempre andou de carro, nunca falou isso. Aí ficou aquele... A gente foi para Minas, né? De boa e não aconteceu nada. De carro para Minas, lá e nada. Papasso, cidade da Bibiana. Um beijo, Bibi. Estamos com saudades de você.
E nada, 4, 5 horas de carro, nada. Aí pra ir pro shopping almoçar. Nossa, que enjoado. Eu falei, ih. Lascou, né? E na época a gente perguntou, você tá grávida? Não, mas tá louco, imagina. Imagina. E já sabia ali, né, que tava. Acho que já. Já. Não, ali sabia, porque foi... Vocês ainda ficaram brincando comigo. Não, vamos desafiar então, ver se tá grávida ou não tá. Mas na minha cabeça eu não queria acreditar, entendeu? Em algum momento eu assumi, graças a Deus. As coisas que a gente fala. Isso daí minha mãe fala, cuidado com o que você pede. Porque se você pedir errado, dá ruim. Dá ruim. Mas que bom que você não pediu nada que não concretizou o que não você concretizou. pediu. Exato. Aí tá, veio a gravidez, isso no meio da faculdade, e aí? E aí eu falei, bom, tá no inferno, abraço capeta, né? Vamos ver o que tem pra fazer aqui. Foi um período, assim, muito complexo para eu aceitar, para eu entender, porque na minha cabeça ter um filho naquele momento ia acabar com... E estragar os seus planos. Os meus planos, exatamente. Só que eu ouvi também o eu duvido, né? Que você acha que é fácil ser mãe. Então, todo mundo esperava que eu fosse trancar a faculdade, que eu fosse voltar para, sei lá, me mudar para Pernambuco para morar com a minha mãe, ou ser a esposa que fica em casa cuidando do filho. Eu ouvi isso muitas vezes. E eu nunca fui essa pessoa, na realidade. Eu sempre fui... Nem combina com você, né? Não, nunca fui a pessoa que fica no local, fica sentada esperando. Na realidade, eu faço primeiro, depois, se der certo, bom. Se não, eu aprendi com o erro. E aí eu falei, não, vou terminar minha faculdade e vou dar a cara e seja o que Deus quiser. Então, na época, eu e o pai do Arthur, a gente decidiu, vamos ficar juntos, vamos criar a criança junto e beleza. Fechou o ano, entrou 2020 e veio a pandemia. Então, tudo o que eu estava pensando antes da pandemia mudou ali de um dia para o outro. Na época, eu lembro que eu cheguei a conversar com você, eu falei, vou precisar sair do escritório, porque precisava focar nessas outras coisas. Então, foquei na faculdade, na maternidade. E em questão, assim, de menos de um mês, entrou a pandemia e aí veio o caos real. Eu estava comemorando meu aniversário num restaurante lá na Pompeia, no dia. E eu estava conversando com o Rafa, eu falei assim, nossa, eu acho que não vai vir aqui para o Brasil, né? Deu uma semana, lockdown. E aí eu falei, ok, veio para o Brasil, a faculdade as aulas começaram a ser online. Arthur estava previsto para o final de julho. E aí, eu morava na freguesia na época, o Rafa morava na Lapa, a gente decidindo morar junto. Falei assim, beleza, o que a gente vai fazer então? Vamos ficar na Lapa, porque ele morava perto, ficamos lá, pegamos Covid. Chegou o mês de junho, pegamos Covid. E aí, o que aconteceu? A mãe dele pegou primeiro, depois eu peguei ele, a mãe dele ficou muito ruim, eu fiquei péssima. No ponto, assim, de daqui até ali no canto, eu não conseguia andar de tanto cansaço, fui internada. Então, o médico me internou numa noite de terça-feira, eu passei a noite toda na medição e não conseguia saturar para o bebê. Na quarta-feira de manhã, ele entrou no meu quarto e falou, então, Vitória, a gente vai antecipar o seu parto, porque você não está oxigenando para o seu filho e ele está em sofrimento fetal. Naquela hora, o meu mundo desmoronou, porque eu tinha feito um plano de parto humanizado. Então, eu pensei, mas e a cromoterapia que eu pensei, vocês vão induzir o parto normal? Você não está entendendo, seu filho não vai aguentar passar por esse processo. Ou a gente induz, ou você ou ele já era. Eu fiquei, ok, liguei para o Rafa, que ele não tinha passado a noite no hospital comigo. Eu falei, então, aconteceu XYZ, eu estou sendo transferida de hospital, o Arthur vai nascer. E aí, prático, fui transferida, de repente eu estava na ambulância indo embora. E aí, às 10h13 da manhã, do dia 20 de junho, eu ouvi o chorinho do Tutu. Falei, ai, que delícia, meu filho está bem, eu estou bem, tudo certo. Isso de manhã, 5 horas da tarde, o Arthur foi internado no neonatal. Então, aquela tormenta, né? Eu ali quase não saturando, porque eu passei metade do dia fazendo tomografia, Arthur internado no final do dia, tudo parado, e o que a gente faz da vida? Coloca a cabeça no lugar. Então, esse primeiro período, assim, da maternidade foi muito difícil, porque eu não podia chegar perto do Arthur, eu tentava amamentar, não conseguia. O famoso puerpério, né? Que acaba com a vida de muitas mulheres.
enfim, chegou para mim de uma forma muito difícil, assim, também. Graças a Deus passou. Mas foi um período de mais ou menos 1 ano, assim, tentando descobrir quem eu era de novo, tentando conhecer a criança que tinha acabado de nascer, tentando sobreviver ainda a esse período de pandemia, porque depois que eu saí do hospital, eu acho que os primeiros 3 meses eu não tinha coragem de colocar a cara, assim, na porta do portão para fora de casa, com medo, porque eu comecei a ficar com medo de tudo. Então, tudo que entrava na minha casa tinha que ficar na porta, assim, para esterilizar, a roupa já ia direto para lavar, era assim que eu vivia. E aí as coisas foram retomando. Terminei a faculdade, graças a Deus, e com muita luta, porque 2020 foi bem complexo, assim, o último semestre. O Arthur nasceu ali um pouquinho antes de eu entrar de férias. E aí veio 2021, terminei a faculdade. Na época, eu comecei a trabalhar num outro escritório e voltei para a área trabalhista. Então, quando eu estava com você, eu peguei aquela parte inicial, que era petição inicial, tudo. E quando eu fui para esse outro escritório, eu peguei a parte de prazos. Então, foi quando eu aprendi o que era uma réplica, o que era um agravo, essas coisas. E me formei. Tenho fotos maravilhosas, assim, do dia da minha formatura com o Arthur no colo. Então, toda vez que eu me pego um pouco desanimada, eu olho para aquela foto e falo, caramba, tudo que veio antes e tudo que veio depois tá moldado nesse momento. Manda pra gente, a gente vai por aqui, ó, para o pessoal ver essas fotos. Mandarei. E é muito engraçado, porque eu sempre tive muito essa questão do cuidar, sabe? Eu aprendi muito isso com a minha mãe. Então, antes de ser mãe, meu objetivo, minha meta, assim, claro, sou uma pessoa ambiciosa, mas eu queria crescer para orgulhar, deixar minha mãe orgulhosa, para poder dar condições que ela não teve, cuidar da minha irmã, né? Da forma que ela muitas vezes desejou e não conseguiu. E aí eu fui mãe, eu falei, ok, agora o mundo virou essa pessoa. O que eu posso fazer para o mundo com foco nessa pessoa? E aí simplesmente virou a chavinha. O sol saiu do céu e virou um serzinho que hoje está com 1,20 m, mais ou menos, sabe? E aí, foi crescendo. Eu me formei no final de 2021 e pouco depois do meu aniversário, em 2022, eu me separei. E aí foi um outro período, assim, de agora eu preciso me redescobrir como mãe, sozinha, né? O pai do Arthur e eu, a gente tem uma amizade muito legal, a gente divide muito as coisas do Arthur, então eu brinco falando assim, é muito melhor do que 95% dos pais depois que se separam. É muito melhor que muitos casais, inclusive. Exatamente. Acho que a gente funciona... O nosso propósito na vida um do outro era ter o Arthur. Porque, como casal, era um fiasco, mas somos bons amigos e bons pais do Arthur, sabe? E... foi um momento, assim, de tal... Como é que eu vou me redescobrir agora como mãe... sozinha dentro de uma casa com uma criança. Porque eu sabia o que era cuidar de outras crianças, que eu cuidei dos meus irmãos, mas não era minha criança. Então, você não sente todo aquele peso de construir uma personalidade do zero, né? E aí, 2022 foi isso. Aí, eu estava trabalhando no escritório, na advocacia trabalhista, e pensei, ok, eu preciso fazer dinheiro. Eu preciso fazer o que eu amo, mas eu preciso pagar as contas também e do jeito que tá, não dá. Comecei a pegar pequenos serviços, pegar pequenos casos, falei, eu preciso abrir o meu escritório. Eu coloquei na minha cabeça que eu ia abrir o meu escritório e que eu ia fazer reclamante, eu ia fazer reclamado, eu ia fazer direito de família, o que desse eu ia fazer para pagar as contas e para fazer dinheiro. E aí, 2022 foi um ano bem complexo, um ano bem complicado, assim, em relação a contas. Comecei a fazer corretagem também, então foi um ano que eu fiz de tudo. Tinha que ganhar dinheiro. Eu tenho muitas profissões, né? Não, agora que eu tô falando isso. Tem. Trabalhei em muitas coisas, mas direito sempre teve meu coração. E aí, em 2023, começou a fluir. As coisas... O jogo virou. Então... Nossa querida Renata me chamou para uma parceria que eu levo com o coração até hoje. E as coisas foram crescendo, as coisas foram se encaixando. Então, aquele
sufoco, aquela nuvem foi se apagando e eu fui conseguindo enxergar para onde eu estava indo. Então, eu estava num momento ali onde eu não me via como uma boa profissional, porque eu estava perdida, eu não entendia a diferença que o meu trabalho estava fazendo na vida das pessoas. Que é o mais importante. Que é o mais importante. Seguir firme, né? E estava me sentindo uma péssima mãe, uma péssima filha. Estava naquele caos, assim. Desencontrada. Desencontrada, exatamente. Na realidade, eu fiquei assim por um bom tempo. E até começar a ver as coisas fluindo. E aí chegou num momento... eu não consigo ficar muito tempo parada, sabe? Eu preciso estar inovando nas minhas ideias. Chegou num momento, no ano passado, mais ou menos na metade do ano, que eu recebi uma mensagem. Então, Vi, eu tô abrindo um curso, é assim, e eu gostaria de te convidar. Eu falei, vamos. Porque eu sou dessas também, você sabe. A pessoa tá falando assim, olha, vamos naquele lugar ali? Eu falo, vamos. Depois a gente descobre o que é. E aí fui. E aí... a minha cabeça mudou. Eu comecei a palpar os meus objetivos. Aquelas coisas que eu tinha sonhado quando eu era criança, ou que eu tinha almejado para mim, para minha família. Essas coisas, elas começaram a se tornar alcançáveis. E eu acho que na hora que essa visão na minha cabeça mudou, tudo que eu passei começou a fazer sentido. E aí a gente volta do nada acontece por acaso, né? E aí, Marcelo, eu falo, esse curso, quando eu comecei a assistir suas aulas, quando a gente conversou a primeira vez e sobre essa parte profissional, tudo, e eu comecei a pensar o que eu preciso fazer para chegar onde eu quero. E aí você começa a ver, né? Olha, eu preciso mudar tal hábito, eu preciso fazer isso, aquilo. Notar também que, às vezes, as dificuldades ou os momentos difíceis, eles são momentos. Hoje eu ouço muitas pessoas que convivem, assim, muito perto comigo, falando assim, você está sumida, não sai muito, ou cuidado que você dorme pouco, esse tipo de coisa. Eu sempre tive essa questão do sono, né? Mas, principalmente, essa questão de estar mais na inclusa, né? Mais na encolha. Eu falo assim, é um processo. É um momento. Eu tive um grande mentor chamado Júlio Máximo e ele falava o seguinte, você não é a fase que está vivendo. E essa frase Exato. Pega muito porque o pessoal leva só para o negativo, mas para o positivo também. Então, Sim. você tem que se policiar, entendeu? Tanto para o bem quanto para o mal, tanto para o mais quanto para o menos. E você precisa entender ali qual é o ponto que você se encontra justamente para não errar nisso daí. Exatamente. É pensar que os locais que você esteve que você não gostaria de voltar. Então, eu tenho esses locais muito firmes na minha cabeça. E os locais para onde eu quero chegar também estão muito firmes na minha cabeça. E trabalhar firme para nunca mais passar por aquela situação que te incomodou. Exato. Eu acho que isso é o que mais me faz levantar na cama, assim. Pensar, eu nunca mais vou passar por isso. Eu quero que meu filho cresça bem. Eu quero que a minha família fique bem, entendeu? Eu quero que a minha mãe olhe assim pra gente e fale... Minha mãe, pra mim, é a mulher da minha vida, entendeu? Então... eu falo muito sério assim, porque se eu sou uma mulher forte hoje é porque eu fui criada por uma mulher forte, sabe? Graças a Deus. Graças a Deus. E a bichinha, ela levantou assim, batalhou, passou por muita coisa e continua passando. Nordestina raiz. Nordestina raiz. É o que move o país, né? O pessoal fala que São Paulo move o país, mas se não fosse o povo braçal forte mesmo, que acorda 4 da manhã para pegar 2 ônibus, trem, trabalhar... sol a sol, o negócio não é pra frente, não. Exato. Sabe Maria, do Milton Nascimento? Então, é a minha mãe. Não à toa, o nome dela é Maria. Incrível. E eu acho que é isso. É saber para onde eu vou, entendeu? Traçar esse objetivo. Nos últimos meses, eu ando muito com a cabeça assim. É saber para onde eu vou. Claro que provavelmente eu vou chegar lá e vou querer ir além. Então... E tá ótimo. E Sim. que bom que não se acomode. Que bom que... Sim. Porque, assim, o seu trabalho é fenomenal. Tecnicamente, é um dos melhores que eu conheço. Falo isso, assim, de peito aberto. Muito melhor que o meu, inclusive. Falo isso, assim, sem medo de ser feliz. Então, você modifica a vida das pessoas.
Então, é responsabilidade sua vender cada vez mais, que é uma coisa que quem está começando no direito, e até advogados mais antigos, tem esse receio, né? Sim. Fazer a venda. Vender não é errado, não, gente. Você está vendendo uma coisa boa, você vai mudar a vida de alguém, você tem um propósito. Então, é maravilhoso isso. Qual foi um caso, assim, trabalhista que mais chamou a atenção, que você lembra, assim, que você fez, que você fala, nossa, cara, que injustiça, ou que caso grande, algum que te espelha, assim? Olha, um dos que me marcam, assim, que eu lembro até hoje, foi um que eu fiz no seu escritório, inclusive. Era um senhor que trabalhou 22 anos como auxiliar de limpeza na mesma empresa. E, na época, ele ganhava o equivalente a, sei lá, uns 1.300, um salário mínimo da época. E eu fiquei, imagina a pessoa trabalhar todos esses anos no mesmo local para receber um salário desses que não paga nenhum aluguel em São Paulo. Não paga. Então, assim, saber que vai ter que ter essa pessoa e mais 5 dentro de uma residência compondo a renda para ter o mínimo de qualidade de vida, quando mais. Né? O básico, básico. Nem o mínimo. E aí, esse senhor foi demitido por justa causa e eu fiquei muito brava porque ele foi demitido por justa causa. E ali eu falei assim, não, isso daqui é um absurdo, como que demitiram esse senhor por justa causa, sob a alegação de que ele tinha furtado uma carteirinha de uma cliente, né? Eu lembro que eu aleguei furto famélico na PES. Eu falei assim, que se fosse comprovado que ele tinha furtado mesmo, era furto famélico, enfim. E a gente não conseguiu. E eu acho que foi um dos casos que eu trabalhei que eu mais coloquei o coração, mas que eu mais senti por ele. Por conta disso, né? Como que pode... A gente pega casos, assim, de gente que ganham 20, 30 mil reais no mês e casos de pessoas que ganham 1.000, 1.200 e que são exploradas para fazer isso. E eu só fico pensando, não é possível ter qualidade de vida, não é possível a pessoa garantir nem a própria subsistência com isso. Então, acho que o que mais me motiva no direito é essa questão também, sabe? Uhum. Tem algum subnicho trabalhista que você gosta mais de atuar? Eu acho que não é nem questão de gostar mais, é de ter familiaridade, que seria a segurança do trabalho. Hoje em dia, tudo que é relacionado ao adicional de insalubridade e periculosidade, eu posso falar com vocês de trás para frente. Inclusive, estava pensando, acho que eu vou fazer outra pós e vou... Eu sou pós-graduada em Direito do Trabalho e Direito Internacional. O Direito Internacional é um ponto de interrogação, porque assim se for fazer como engenharia isso, né? e todo o resto. É bem perto do espaço. A ligação tá ali. Exato. Mas tá bom, o que importa é que tá lá no currículo que fez. Tá, mas eu nem mando o meu currículo mais. Pois é, mas tá lá. Não atualiza o currículo, deve ter uns 4 anos. Se algum dia, eventualmente, alguém perguntar, você falou, sou até pós-graduado em Direito Internacional lunático. Me faça uma pergunta sobre Direito Internacional que eu não te respondo respondo nada. É isso, mas está lá, né? Está lá. Que é a prova que só a parte da graduação não influencia em nada, né? Tem que ter os skill positions, as habilidades para... Tem que ter as manhas. Para fazer o molho, né? É isso. Exatamente. Você acha que o que a gente aprende na faculdade de Direito a gente coloca em prática? Não, porque você vai fazer uma audiência ou uma reunião, ninguém vai perguntar qual artigo da CLT que fala sobre a rescisão indireta. Onde você estudou, né? Onde você estudou. Ninguém tá nem aí se você é advogado ou não, na realidade. Uhum. Não, isso é muito louco. Em 8 anos de escritório, acho que eu tive uma senhorinha lá que perguntou, mas você é advogado com a OAB e tudo? Que você é tão novinho? Você é tão novinho. Professor. Mas assim, é o de menos, é o que eu falei. Isso daí, realmente... Quando a pessoa... Óbvio que é importante ter o estudo, não menosprezo muito, pelo contrário, eu valorizo muito, acho incrível, pós, mestrado, doutorado, acho que todo mundo deveria fazer. Sim. Mas tem que entender o resto também. Não adianta você ser uma máquina de estudar e não saber que lado senta da mesa. Não saber tratar um cliente. Exatamente. Igual esse caso, a faculdade que você falou, 22 anos trabalhando e recebendo um salário mínimo. Em nenhum lugar a faculdade vai falar sobre isso. Exatamente. Para você ter empatia, entender a dor que aquela pessoa está sentindo por aquilo que aconteceu. Então, é maravilhoso, Vi, sabe? Muito bom mesmo, muito legal. E aí, agora você focou muito nisso, em periculosidade, insalubridade, esse tipo de coisa. Segurança do trabalho no geral. Segurança do trabalho no geral. Eu tenho... Acho que como eu atuo muito nessa área, a parte de trabalho sem registro, né? Querendo ou não, dependendo da função do cliente, está muito linkado. Ultimamente, eu estou focada muito em alguns tipos de assédio moral,
dentro do ambiente de trabalho também, até que nas lives, nas postagens do Instagram, tenho falado muito sobre isso, porque a gente está na era da doença mental, né, do burnout e de tudo que está acontecendo com as pessoas em relação ao trabalho. Então, tentando nichar nessa parte também. E sobre o meu trabalho, eu acho que a diferença do meu trabalho com o cliente é justamente essa questão da empatia, né? De conversar, de entender a dor do meu cliente, entender aonde que eu preciso focar, o que eu preciso fazer, aonde eu preciso ir para procurar o problema dele. Eu sempre começo os meus atendimentos falando assim, me diz um pouquinho o que está acontecendo, que é para eu poder te orientar. O cliente fala, nem um minuto, eu já sei o que perguntar. Falo, tá, mas e tal coisa? Você já sabe para onde direcionar, né? Já sabe, se ele começar a falar, doutora, eu comecei lá no trabalho, o meu horário é 5 horas, mas ele me faz ficar até 8. E as pessoas acham que isso é um absurdo, mas a quantidade de empresas, a quantidade de locais que faz o cliente trabalhar, às vezes, o dobro da jornada e não pagar R$1 a mais... E vou falar uma coisa, não é só a empresa que trabalha com classe C e D, tá? Não. No meu primeiro estágio, fui estagiário do nosso queridíssimo Guilherme Krug, e eu lembro que ele brigava feio com o pessoal lá, porque tinha uma mania que era muito escrota. Quando alguém levantava, tipo, no horário, por exemplo, se o horário era 5 horas para ir embora. Se você levantar 5 horas, sempre tinha um engraçadinho que falava assim, gritava lá do outro lado da sala. Ô, tá desmotivado? Nossa, o bicho ensandecia, ele ficava doido. Que tá desmotivado? Do horário dele, ele tem que ir embora, porra. Aquele jeitão dele, carioca, né? Porra, é o horário dele, tem que ir embora. O que é isso? Não sei o quê. E ele quebrava o pau feio. Não, é só uma brincadeira. Não, brincadeira porra nenhuma. Que isso? Tá maluco? Você não tem família, você fica aí. O cara tem as coisas dele fazer. É exatamente isso. Não tem que viver da empresa, não. Eu trabalhei no escritório que tinha essa política logo depois que eu tive o Arthur. Então, você imagina que eu saía, o meu horário lá era 6 horas, aí eu pegava o meu computador do escritório, colocava na minha bolsa, ia para casa. Às 7 horas era um computador com a aula da faculdade, o outro computador voltando para os prazos e o Arthur no colo. Não faz o menor sentido, né? Não faz o menor sentido. E o Krug, antes que julguem ele errado, é um dos caras que eu conheci que mais trabalhava naquela empresa. O bicho trabalhava igual um cavalo, mas ele trabalhava. Só que deu o horário. Sim, as pessoas têm vida fora do trabalho, né? E aí ele contou um episódio muito interessante depois, vale a pena num churrasco, num bar, perguntar isso pra ele, que ele trabalhou na Claro depois disso. Sim. E o presidente da Claro, quando ele ia embora, ele descia passando em andar por andar. Pra ver se o pessoal tava lá. Andar por andar. Aí eu perguntei por quê. E detalhe, ele passava na impressora, que tinha uma impressora por andar. Se tivesse algum papel, ele pegava, olhava de quem era, ia lá e entregava na mesa da pessoa. Primeiro, para mostrar que ele estava vendo tudo. Olha o recado que o cara passava, para mostrar que ele estava vendo tudo. Segundo, a informação da importância que você tem que dar para as informações, o LGPD, você não pode imprimir um e-mail e deixar lá. Você tem que pegar, entendeu? Então, para a pessoa ver. E terceiro, para o pessoal ver que ele estava indo embora mesmo. Se ele era o presidente e ia embora, por que você, que é o peão, vai ficar, entendeu? Sim. Para mostrar que, tipo assim, tinha que ter regra. Alguma coisa está errada se você está explodindo muito horário. Sim. Ou está desorganizado, está faltando gente, alguma coisa aqui não está... Sim. Não está encaixando. Alguém está tendo lucro maior do que deveria nas costas dos outros, que geralmente é isso, geralmente é muito isso. Mas é muito louco, mas as pessoas se penalizam por fazer coisas corretas, do tipo ir embora no horário dela, no horário contratado. Parar de trabalhar no horário ok, né? Foi contratado. Aí é chamado de desmotivado, que não veste a camisa da empresa, que não gosta do negócio. É loucura como a gente vive uma realidade distorcida disso, né? Exato. É igual a frase da nossa querida amiga, né? Mari Venuto. Foi a Mari Venuto que falou, né? Vista a camisa da empresa, mas não tatue na pele. Então, um beijo. Beijo, amo Mari. essa menina. Nossa senhora, eu amo ela. É incrível como essa menina é um foguete, né? Um foguetinho, que é pequenininho, né? Um foguetinho. Mas é maravilhosa mesmo. Foi o que ela falou e bate demais. E aí, Vi, você começou com essa sua nova fase pós-mentoria e começou a meter as caras na internet. O que mudou na sua vida? Meu Deus. Isso daí? Começou que eu sou a pessoa mais improvável, eu era a pessoa mais improvável para fazer isso. O Instagram da Vitória, para quem não conhecia antes, era umas fotos preto e branca aleatórias, tipo aquelas fotos meio hippie, meio conceitual. Era um vaso de flor desfocado de um lado, um violino no chão do outro. Nossa, tinha que fazer muita força para somar e tentar achar alguma coisa ali, né? Meu Deus do céu. E aí eu pensei assim, tá, eu tenho
500 seguidores nesse Instagram, que não era nada, mas era o meu Instagram pessoal, tinha isso e as fotos do Arthur, né? A única coisa que tinha. Eu pensei, eu posso fazer um do zero, que provavelmente vai me dar mais trabalho, eu posso usar esse daqui. Então, arquivei tudo, comecei umas gravações que eu falei assim, hoje eu olho para as minhas gravações antigas e falo, meu Deus do céu. Eu lembro até hoje, tem filme que você fez, falou, mas essa é que eu tô tentando patrocinar e não vai, por quê? Eu falei, manda o print, tava lá, qualidade inferior do vídeo. O Instagram não aceitou patrocinar aquilo lá, os caras recusaram dinheiro. Os caras recusaram dinheiro de tão ruim que tava. E isso é mais uma lição. De novo, você começou uma coisa de forma tenebrosa e hoje... Pois é. Se abre caixinha de pergunta, é só elogio. Que eu acompanho. É só elogio do pessoal lá. Não, parabéns pelos vídeos, que gostoso. Sim. Como que foi o clique? Por que que você realmente resolveu... Tudo bem, você começou porque eu falei. Mas por que que você resolveu insistir nisso, sendo tão ruim no começo? Então, porque eu comecei a ver resultados. E eu comecei a ver resultados antes de começar a patrocinar. Isso foi muito legal. Então, eu pensei assim, eu não preciso esperar ver cliente só de indicação. Eu acho que a quantidade de clientes que eu fechei nos últimos... Nesse ano, de janeiro para cá, foi maior do que eu fechei no ano passado. E só com vídeos? Só com vídeo, só com a forma como eu estou atuando agora. E as pessoas, elas gostam de sentir que eu estou falando, que o profissional está falando a linguagem delas. Então, você vai abrir o meu Instagram... Você não vai ouvir falando, porque o artigo 483 da CLT dispõe sobre o que é a rescisão indireta. Tem gente que nem sabe o que é rescisão indireta. Quando eu vou explicar isso para o meu cliente, eu falo, você sabe ajustar a causa que o chefe dá lá no funcionário, porque o chefe quer ferrar o funcionário? Doutora, eu sei, então, é a mesma coisa, mas é você que vai fazer na empresa. Começa assim, entendeu? Dou risada com os clientes, tem cliente que chora, tem cliente que quer falar da mãe, quer falar do filho, do papagaio, escuto, mas lá é uma linguagem que ele vai entender. Foi até engraçado que eu gravei um vídeo outro dia falando sobre motoboy e o aluguel da moto. E patrocinei esse vídeo. O que eu recebi de mensagem? Então, eu faço o iFood, eu tenho direito ao aluguel da moto? Eu fiquei, nossa, fiz merda. É difícil mesmo. Você patrocinar um conteúdo para motoboy, o complicado é que pega o pessoal do iFood, essas entregas, e a regra para eles é outra, A regra para eles é outra. E aí fica complicado mesmo de separar. Mas Exato. Mas você que é motoboy que tá ouvindo, procura a Vitória, se você trabalhar entregando pizza, entregando hambúrguer, remédio, essas coisas em algum estabelecimento e não é registrado. Você vai ficar surpreso quantos direitos você tem. Fala alguns, Vi. Carteira assinada, 13º, férias, FGTS, multa de 40%, adicional de periculosidade que pouquíssimos motoboys sabem e pouquíssimas empresas pagam. Aluguel da moto, auxílio alimentação, auxílio refeição. Ou seja, só nisso aí, por baixo, numa continha de padaria, um salário de um motoca deveria ser pelo menos uns 4 conto. Pois é. Pelo menos, se pagasse tudo certinho, né? Pois é. E aí o cara recebe R$30 por entrega. Quando muito, né? E uma pizza à noite. Pra dividir em 4. Não, R$30 por noite, Má. Tem motoboy é por noite? É por que noite. Isso, gente? Eu achei que era por entrega. É R$1,20, R$1,30 por entrega que os caras recebem. Então, você imagina a quantidade de entrega que eles têm que fazer numa pizzaria para conseguir tirar um dinheirinho no final do dia. Aí você, filho de um satanás, que tá fazendo nada, fica nervoso que o cara tá com pressa no trânsito. Abre pra ele passar, porra. O cara precisa fazer isso porque ele vai ganhar R$1 por entrega. Exato. Entendeu? Exatamente. Então, assim, calma, vai na boa. Todo mundo tá matando um leão, não, porque não pode mais matar leão por causa da cabracada. Todo mundo tá matando um rinoceronte por dia, entendeu? Então, cara, é difícil quando a gente não sai da bolha, né? Exato. Tá, motoboy tem direito, né? Tem. Qual outra profissão que tem muitos direitos assim que as pessoas ignoram? Ou algum lugar que as pessoas trabalham e o pessoal... Profissões que são muito hostilizadas. Empregada doméstica, cuidadora de idosos... Porque a hora extra é do patrão, né? O patrão tem que controlar essas horas. O chefe que tem que controlar as horas, eles não fazem isso. Eu tenho uma empregada doméstica na minha casa, por que eu vou fazer ela marcar cartão de ponto? E aí vira uma zona, ponto. porque aí a mulher não almoça, não para descansar, não faz nada da vida a não ser trabalhar para esse cidadão, né? Eu vou trabalhar aqui direto, não vou parar para comer, porque aí eu vou embora mais cedo, né? Vai sim. Ou vai arrumar outra coisa para fazer. E falta de registro também, as que dormem, pior ainda, né? As que dormem, pior ainda. Vira quase um trabalho escravo. E não recebe o adicional noturno, porque eles não pagam. E aí, essa pessoa
tem direito a entrar com ação para cobrar tudo isso na ação. Tanto as horas extras, o adicional noturno, o final de semana ou feriado com 100%, que ele... eu vou pagar R$2.000 aqui para minha empregada trabalhar na minha casa. Se é feriado, tem direito a receber com 100%. Se passa do horário, tem direito a receber as horas extras. Se não faz horário de almoço, tem indenização por conta disso. E as pessoas não pagam. O chefe também não faz um holerite, não faz um controle de jornada. Só que eu sempre falo assim que para as empresas, para pessoa física, não é tão vantajoso, né? Mas é sempre melhor não fazer o certo, né? Eles preferem não fazer o certo porque estão economizando. E a grande maioria não vai atrás, né? A Às grande vezes maioria porque não vai não atrás. tem conhecimento da lei, e aí por isso o seu trabalho Sim. de divulgar é tão importante, ou às vezes porque simplesmente tem receio mesmo, tem medo, tem... Tem medo de ser rechaçado, sabe? O que eu escuto muito dos clientes, doutora, mas não vai me dar problema para arrumar outro trabalho? E é impressionante como essa ideia está enraizada na cabeça das pessoas. Eu falo, os locais não se comunicam dessa forma, né? Imagina que você vai entrar lá eu vou contratar uma pessoa e vou entrar no site do tribunal para ver se essa pessoa processou. Não, e vou além. E as empresas que fazem isso, que realmente pesquisam, são poucas, as que são sérias vão avaliar o motivo da sua ação. Exatamente. E aí, se for uma ação justa, não tem problema nenhum. Agora, se a empresa te rechaçou, te excluiu por conta disso, foi um livramento. Foi um livramento. Você tem que agradecer por não ter entrado nessa empresa, porque você ia sofrer lá o dobro. E se for comprovado danos morais, né? Pois é, fica um pouquinho mais difícil de comprovar, mas dá, né? Mas assim, você tem que agradecer que você não entrou, que você não passou por isso, que não chegou naquilo. Hospital também é uma coisa bem interessante, né? O que tem em hospital, Vi? O hospital é muito interessante. Tem até uma história legal para falar. Legal, né? Advogado tenta... Advogado tem um tom meio fúnebre para falar de piada, coisa legal, né? Legal pra cacete. Fui no hospital, então. Não, mas eu brinco falando que eu tô sempre de ouvido procurando algum lugar para entregar um cartão, sabe? E aí, um tempo atrás, eu tive um problema de saúde, fui no hospital... E tava ali, morrendo de dor, preenchendo a minha ficha. De repente, eu escutei uma recepcionista falar para outra. Ele tá reclamando demais, falando que não recebe insalubridade. Ele trabalha na recepção, passa o dia inteiro sentado. Na hora, minha dor passou. Foi melhor do que a bezetacil, o tramal, tá pronto. Foi melhor do que o tramal. Eu olhei assim e falei assim, moça, você não recebe insalubridade? Ela falou, não. Eu falei, olha, eu vou te deixar um cartão, tá? Porque você tem direito. Ela, sério? Eu falei, trabalho com isso. Depois você me chama. Aí ali, fechei 2 clientes, falei assim, olha só que delícia. Vim aqui por um tramal, saí com um tramal e 2 clientes, Mas tá bom? Mas por que quem trabalha em recepção tem direito, Vi? Explica pra gente. Quem trabalha em recepção de hospital tem o primeiro contato com o paciente. Antes da triagem, antes de qualquer exame, antes de qualquer contato com o médico. Eu ouso dizer que o recepcionista, ele deveria receber insalubridade em grau máximo. Existem controvérsias, né? Tem perito que dá grau máximo, tem perito que dá grau médio. Só que por quê? Você não sabe se essa pessoa está com qual tipo de doença ela está, com qual tipo de infecção ela está e o que ela vai te passar. E hoje em dia não é mais obrigatório o uso de máscaras, né? Nem para o paciente, nem para o profissional. O que torna a vida da pessoa que está ali na recepção mais arriscada ainda. Então, eu sempre... Para explicar assim, para o cliente que não sabe, eu falo que a insalubridade é o que te mata aos poucos e a periculosidade é o que te mata mais rápido. Te mata rápido, né? Se for atropelado, ali já era. Então, as profissionais que trabalham na recepção do hospital, elas têm direito ao adicional de insalubridade justamente por conta dessa exposição a doenças infecto-contagiosas. Então, nunca se sabe a quais doenças elas estão expostas. Você aí. Aqui, ó, comigo. Ouviu isso? Compartilhe agora com quem trabalha em hospital, porque essa pessoa pode ter muitos direitos que vai mudar a vida dela. Não é questão de sacanear ninguém, não. É receber o que tem direito, porque isso reflete salário, 13º, férias, FGTS, tudo. Absolutamente tudo. É uma vida nova que essa pessoa pode ter. Além do risco que ela está correndo, né? E aí, para a pessoa te chamar, qual que é o meio de contato? Tem o Instagram... Vitória Gama Trabalhista. Vitória Gama Trabalhista tá aqui, ó. Anota aí, João. Tá aqui, ó. E o WhatsApp é o DDD 11
94914-2748. Ah, eu sou safados, mas é só pra trabalho, pra mandar mensagem, mandar nudes não, que nós vai atrás, hein? Não é bagunçado assim, não. Não gostamos de nudes, gente. Exato, não mande nudes. Mande sua carteira de trabalho pra gente ver se tem alguma coisinha pra... Então, né? Mande as condições de trabalho que vocês tiveram no passado, quem sabe eu não resolvo. Show, Vi. Que papo gostoso. Passou voando. Passou voando. Foi bom demais te receber. Eu quero deixar registrado de novo aqui que, para mim, uma das minhas maiores vitórias como profissional foi ver o seu crescimento. Muito sabe? obrigada. Eu fico muito honrado, eu tenho muito orgulho de falar mesmo de você. Falo de peito cheio. Então, obrigado mais uma vez. Mas antes de a gente terminar, tem o De Frente com Cabral, que é 10 perguntinhas. Eita. Bate pronto, você responde rapidinho. Fechou? Fechou. Se Vitória Gama não fosse advogada, violinista, professora e astronauta, seria o quê? Confeiteira. Boa. Se não morasse em São Paulo, moraria onde? Minas Gerais. Uai, coisa boa. Uma cachaçinha, né? Então, Pão de Monte queijo. Verde. Algum lugar assim, bem calmo. Boa. Uma cor favorita? Azul. Esporte? Jiu-jitsu. Um time? Corinthians. Põe a música aí. Pode pôr a música, editor cabeludo, porque ele era calvo e ele pôs cabelo. Põe aí, cabeludo. Pode pôr o hino do Corinthians, Cascão. O amor da sua vida é? O Arthur. Grande Rei Arthur, Tutu. Arthur. Se você pudesse almoçar com uma pessoa, quem seria? A minha mãe. Um lugar que você pretende conhecer ainda? Grécia. Deus me livre, só de pensar, se sobe e desce de escada, meu joelho já Santorini. desceu, já doeu. Nossa senhora. Uma coisa que deixa você, tipo, muito, muito, muito feliz. Ai, são momentos que eu tenho com o Arthur, tipo, quando nas histórias dele eu luto com os dinossauros e eu ganho. Lembra de contar essa pergunta pra ele. Já viu algum dinossauro? Aí ele falou, não, então, de nada. Fui eu que eliminei todos. Vou utilizar. Uma música que diz muito na tua vida hoje, no momento de hoje, assim. Nossa, que difícil. Não sei te responder, porque eu gosto muito de Carry On My Wayward Son, do Kansas, Boa. mas eu não sei se é muito de hoje ou se é muito da trajetória, assim, no real. Justo. Vi, essa câmera é sua, pode encerrar do jeito que você quiser, lembra só de posicionar o microfone, fala de peito aberto, é todo seu. Mais uma vez, que prazer imenso. Parabéns pela mulher que você se tornou. Muito obrigada. Você hoje é uma mulher completa, você é uma profissional fabulosa, você é uma mãe incrível, você é dedicada em tudo que você faz, você tem garra, é bonita, se cuida. Parabéns por absolutamente tudo. Você foi do 0 ao 100 muito rápido e ainda vai chegar ao 1000 mais rápido. Então, parabéns, de verdade. Muito obrigada por me receber aqui hoje, Má. Muito obrigada para quem está nos acompanhando. E o meu recado é para que vocês não desistam. Para quem está assistindo, não desista. Para que persista nos sonhos, nos objetivos e que entenda que nenhum momento é para sempre. Como o Marcelo falou no começo, nem os bons, nem os ruins. Porque quando a gente está focado nos momentos negativos, parece que a gente não vai sair de lá. Mas sempre é para melhor. Eu gosto muito de pensar que os nossos momentos de dificuldade, os momentos de trevas, eles sempre são necessários porque a gente precisa alcançar o melhor, a melhor fase na nossa vida. Então, meu recado é: não desistam, sigam. É isso. João, top. Sigam aí o Me Deixa Podcast. Mendes, tô muito feliz de estar com você aqui, embora você vai pular de bungee jump, igual você prometeu no episódio passado. Não sei se você sobrevive, mas obrigado por tudo que a gente já viveu até aqui. Tutu! Beijo, Tutu. Beijo, filho. Saudade de você. Valeu, pessoal. Obrigado. 3-0 para as mulheres na segunda temporada. Bora. Arrasta Bora. para cima.